Fala turma, tudo bem? Aqui é o Wilton Bezerra, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar para você aqui, nós vamos bater um papo sobre o mercado de franquias durante a pandemia. A gente tem falado aqui no nosso canal sobre os melhores investimentos, sobre o que dá certo, o que não dá certo dentro do setor de franquias, por que alguns franqueados quebram, por que alguns franqueadores acabam não conseguindo dar o suporte para o franqueado como ele gostaria. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercado, vou falar sobre tendências, sobre o que aconteceu durante a pandemia, os negócios que cresceram, os negócios que perderam espaço e as tendências para esse mercado, para o futuro desse mercado de franquias. É um tema muito interessante. Só que antes de eu continuar aqui, eu quero pedir para você fazer o seguinte: você vai dar já um like, já dá um like aqui, porque precisa ter like para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante e o conteúdo de hoje vai ser massa, realmente vai ser diferenciado para você ter uma visão desse mercado. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, você precisa se inscrever e também ativar o sininho para você receber sempre meus materiais, sempre que tiver um vídeo novo, para você ser avisado em primeiríssima mão o que está rolando aqui no nosso canal. Eu tenho feito conteúdos com o objetivo principalmente de levar informações sólidas para você. Eu não tenho objetivo nenhum aqui de te vender uma franquia ou falar dos meus negócios especificamente. Eu entendi que dentro desse setor a gente precisa fortalecer o setor como um todo. Então esse trabalho que eu faço aqui no meu canal é justamente para que você possa conhecer mais, ter mais consciência na hora de investir e entender as verdades sobre franquias. Porque existem muitas verdades que ficam escondidas e outras que são ditas que não são tão verdade assim. Então, todos esses conteúdos que eu gravo aqui é para desmistificar muitas coisas que existem por aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, porque muito se diz do que rolou durante esse período, o que está acontecendo. Então, eu fiz um estudo, fiz um levantamento aqui, baseado dentro dos nossos números aqui da empresa, mas baseado também no mercado, né, nas associações de franquias que a gente tem pelo Brasil, para trazer para você esse conteúdo. Então, fica até o final, porque com certeza, até o final você vai sair com uma visão bem clara do que rolou durante a pandemia, do que está rolando e do que vai ser tendência depois. Bom, primeiro, Wilton, o que mais cresceu? Vou falar primeiro dos mercados que mais cresceram durante esse período de pandemia. Gente, por incrível que pareça, um dos setores que mais cresceram foi o setor de casa e construção. Eu acredito que embalado pelo fato das pessoas ficarem mais em casa. Quando você não fica muito em casa, você não percebe as coisas que tem para melhorar, né? Você trabalha o dia inteiro, chega à noite. Agora, muita gente foi para o home office. Muita gente precisou adequar espaços. Muitas pessoas passaram mais tempo em casa e perceberam que para ficar mais tempo em casa precisariam adaptar algumas coisas, precisariam de mais conforto. As crianças deixaram de ir para as escolas, ficaram mais tempo em casa. Então imagina cuidar dos espaços, melhorar os espaços para comportar pai, mãe, filhos, todo mundo em casa. Então, obviamente, esse foi um dos motivos que impulsionou o crescimento de casa e construção, que envolve decoração, envolve mobiliário, móveis, envolve reforma, envolve construção mais pesada, e o setor realmente de construção cresceu bastante, tanto em construção de novos imóveis, mas principalmente no que se trata de reforma. Então, é uma área das franquias, as franquias dessa área cresceram bem durante esse período, tanto em faturamento quanto em número de unidades, e aí, por motivos óbvios, né, como eu estou dizendo aqui para você. Segunda coisa que cresceu bastante, vou tomar meu cafezinho aqui, né? Tudo relacionado à informática, eletrônicos e comunicação. Então imagina só que as conferências online, o e-learning, né, o ensino à distância, as pessoas que faziam faculdade física passaram a ter que estudar em casa, as reuniões passaram a ser muito mais reuniões online. Então quem estava em casa precisou melhorar a comunicação, canais, softwares, internet, link de internet, equipamentos de informática, precisou evoluir. E as empresas também precisaram se dedicar a investir nisso para conseguir atingir o cliente de uma maneira diferente que antes não era necessário. Precisou ampliar os canais de comunicação via internet, precisou ampliar os canais de comunicação com os colaboradores, para treinamento, para reuniões, para o trabalho no dia a dia.
Então, obviamente que isso puxou muito o crescimento do setor de eletrônicos, informática e comunicação. Então, esse foi um dos setores que cresceu bastante também durante esse período. Outro setor que cresceu bem durante o período de pandemia também, que vem crescendo durante o período de pandemia, é saúde, beleza e bem-estar. Então, todas as franquias mais relacionadas a serviços de estética, produtos de beleza, tratamentos, cuidados com a higienização, cuidado com a saúde, tudo que está relacionado à alimentação mais saudável, saudabilidade, tudo isso cresceu bem durante esse período, especialmente a área de beleza. O pessoal falou, poxa, mas as pessoas passaram a se preocupar mais com beleza durante esse período de pandemia, por quê? Cara, muito provavelmente porque as pessoas ficaram mais expostas às câmeras, as pessoas precisaram ficar mais na frente das câmeras, aparecer mais, trabalhar à distância. Então, muita gente passou a se preocupar com o cuidado com a pele, cuidado com o rosto, realmente por conta dessa aparência. E a exposição à internet, ela faz com que esse mercado cresça cada vez mais, tá? Isso é uma tendência que vai aí por muitos e muitos anos. E sem dúvida alguma, nós temos essa substituição, né? O ser humano por natureza, ele precisa, uma área da vida não tá muito legal, tá difícil, então eu vou cuidar de outra. E muitas vezes muita gente desconta nas compras, né? E outras pessoas acabam descontando em cuidar da saúde, cuidar da beleza, o que é muito legal, que é muito importante, cuidar do bem-estar também. Então, esses foram os 3 mercados que tiveram um crescimento muito forte durante esse período de pandemia até agora. Posso dizer para vocês, já cresceram muito durante esse período em número de lojas e vão crescer muito também em número de clientes nos próximos meses, mas vou falar disso já já. Você viu que eu falei dos 3 setores que cresceram. Agora eu vou falar para você de alguns setores, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 setores que caíram durante esse período, que caíram bastante durante esse período, acima de 10% em resultado de vendas e resultado de clientes e tudo isso. Então, vou começar aqui falando sobre o setor de turismo. Infelizmente, o setor de turismo sofreu um baque muito grande, né, durante esse período de pandemia, por motivos óbvios, né, pessoal? Nós temos orientação para diminuir circulação, para ficarmos em casa e, obviamente, com as sanções, onda roxa, onda vermelha, os hotéis tiveram que fechar, muitos aeroportos fecharam durante esse período e o setor de turismo sofreu esse baque muito forte e ainda é um setor que deve levar um tempo para se recuperar, não deve se recuperar tão rapidamente, porque é ainda provavelmente o último setor que comece a se recuperar. O setor também de entretenimento e lazer, então todas as franquias relacionadas a eventos, show, buffets, festas, tudo relacionado a isso sofreu muito durante esse período, tem sofrido ainda, então é um setor que caiu bastante durante a pandemia também, e tende também a levar um tempinho um pouco maior para se recuperar. Wilton, então eu não devo investir em um desses segmentos? Cara, eu não estou dizendo que você não deve, o que eu estou dizendo são setores que caíram e vão demorar a recuperar, você precisa só ter essa consciência. Se você for investir, você tem que saber que é um setor que vai levar um pouco mais de tempo para decolar, mas também você pode conseguir condições boas para investir. Não estou dizendo que não possa, mas é importante que se você for investir, que você entre consciente, saiba exatamente o que você está fazendo. O que eu estou dizendo o setor de eventos e lazer, entretenimento e lazer, o setor de turismo, eles são os 2 setores que mais caíram durante esse período e que muito provavelmente vão demorar mais para recuperar. Tendo isso em mente, você entendendo que isso faz parte do mercado e que talvez por investir em momento de queda você pode ter condições melhores, se você já foi experiente, já tiver feito outros investimentos, souber lidar bem com risco, pode ser um bom mercado para investir, porém com muita parcimônia. Não posso dizer que seja seguro investir, é para realmente quem está mais a fim de lidar com riscos, quem consegue lidar melhor com riscos, né? E aí o outro setor que caiu bastante foi o setor de moda, por incrível que pareça. Por quê? O que acontece? As pessoas compram roupa, sapato, coisas de moda para quê? Para sair, né?
para ir num jantar, para ir numa festa, para ir trabalhar na empresa, para estar em eventos sociais, encontros sociais. E durante esse período houve uma queda muito grande. As pessoas acabaram comprando a parte de cima das roupas, né, pessoal? E a parte de baixo, ó, que nem eu aqui, ó, igual o apresentador lá do telejornal, que na bancada fica ali bonito, e parte de baixo de pijama, né? Quantos casos desse você viu durante a pandemia de coisas que aconteciam nas reuniões online, né? Das pessoas estarem bem vestidas e aí quando derrubava a câmera, levantava só de pijama. Então, isso aconteceu, de fato houve uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, então, refletiu diretamente no mercado de moda e é um setor que caiu bem. Só para vocês entenderem, o setor de turismo teve uma queda durante esse período de 49%, quase 50%, 49,8%. O setor de entretenimento e lazer teve uma queda de 29%. O setor de moda, 20%. Então é uma queda bem agressiva. Mas também eu estou vendo muitas marcas se readaptando, muitos modelos aí de negócio de moda se readaptando, vendendo bastante pela internet, criando canais de venda pela internet, vendendo via WhatsApp. O pessoal está se virando. Tendência é que é o mercado que se recupere mais rápido. Não vai ser tão demorado quanto de turismo e entretenimento. O mercado de moda, ele tende a se recuperar mais rápido e nos últimos meses já vem tendo um crescimento. Muito provavelmente vai haver uma mudança de canal de venda. Os shoppings, eles estão passando, como eu posso dizer, a pandemia acelerou, né, muitas coisas. A gente já sabia que os shoppings, com o passar do tempo, como é tendência no mundo inteiro, eles vão ficar muito mais voltados para entretenimento, alimentação, tudo que for mais relacionado a lazer. E as compras passam a ser via e-commerce. Não é só via e-commerce, mas muitos negócios passam a ser essencialmente, a maior parte das vendas serem feitas via e-commerce. E algumas empresas de moda já sacaram isso, estão conseguindo fazer um bom trabalho de e-commerce, estão saindo dos shoppings. Então, muito provavelmente um franqueado que era franqueado de uma loja de roupa, ele vai continuar sendo, mas vendendo pela internet. E isso é uma tendência dentro desse setor. Eu tenho prestado atenção no comportamento das pessoas e olhando o shopping já, a oportunidade de shoppings, onde tinha lojas de roupa, estão entrando lojas de alimentação, onde tinham lojas de sapato, estão entrando restaurantes. Então está havendo uma substituição de mix. E eu acho que isso é uma tendência dentro dos shoppings também, essa substituição de mix. Outra coisa que teve uma queda muito grande, que foi o setor educacional, as franquias de educação. Perderam muito cliente, tiveram 10% de perda aí de clientes durante esse período. Por quê? Motivos óbvios também, nem todas estavam preparadas para lidar com o ensino à distância. E ensino à distância, vocês viram aí, para quem tem filho deve ter percebido, não é a coisa mais simples do mundo, principalmente quando não há tecnologia suficiente, quando não há preparação suficiente para fazer isso. Então, o que ocorreu é que muitas empresas, muitas redes de franquias não estavam preparadas para ensinar à distância, perdeu muito aluno, deixou de atrair novos alunos, e eu tenho visto uma corrida de muitas marcas para investir em tecnologia, para conseguir se adaptar a esse novo cenário, porque sem dúvida uma das coisas que a pandemia mais acelerou foi o ensino à distância. E aí você fala, Wilton, você fala de acelerou, porque não piorou, acelerou. O que era tendência para acontecer daqui 5 anos, aconteceu em 1, aconteceu em 2. Então não vai ficar pior o mundo, vai ficar melhor. Cara, quando as pessoas ficam aí dramatizando, vai ficar pior, tá difícil, o momento é desafiador, durante esse período nós estamos tendo que ralar muito, só que nós estamos fazendo muito mais força, nós estamos treinando muito mais, nós estamos nos dedicando muito mais, criando novas tecnologias, novas tendências, nós estamos acelerando coisas que a gente levaria 10 anos para fazer, e nós estamos fazendo em 1, em 2 anos. Então é óbvio que vai ser melhor daqui 1 ano, 2 anos, o mercado vai ter evoluído o que levaria 10 anos para evoluir também com essa pandemia, em termos de tecnologia, em termos de canais, em formas de vendas. Então imagine só que não vai ficar pior, vai ficar melhor, vai ficar mais barato, vai custar menos. Então existem, realmente nós estamos aprendendo a usar a tecnologia a nosso favor, e as escolas de informática, elas estão educacionais, não só de informáticas, né, educacionais de uma maneira geral, tanto as universidades quanto as franquias de educação, inglês, né, e idiomas, que são as maiores, estão realmente se adaptando para ensinar isso à distância. Porém, perderam muito espaço durante esse período porque nem todas estavam
preparadas. Então, esses 4 mercados foram os mercados que sofreram mais baque durante esse período de pandemia. O setor de alimentação, eu falei de 4, vamos falar de 5. O setor de alimentação, ele não teve queda forte, mas teve uma pequena queda de 0,6%, quase 1%, porque a maioria das empresas já estavam muito adaptadas para trabalhar com delivery. E os aplicativos de delivery nos últimos 2 anos, eles cresceram muito no Brasil. Já era uma tendência, já vinha se falando muito. Eu participo de grupos, né, do setor de alimentação, do food service, que a gente discute muito. A gente já vinha discutindo muito essa tendência de takeaway, to go, pick-up, de retirada na loja, de envio via aplicativos de delivery. Então, tudo isso já era algo que já fazia parte dos estudos e muitas empresas já vinham se adaptando para isso. Então não sofreu um baque muito grande, mas obviamente teve regiões que ficou fechada, que não podia nem delivery. Nessas regiões as franquias de alimentação acabaram sofrendo mais. Mas é um mercado que se recupera muito rápido, porque a partir do momento que você tem o comércio funcionando, as coisas ali minimamente funcionando, ele já se recupera, não sofre muito, porque ele é um consumo de curto prazo, é um consumo recorrente. Então os negócios de alimentação que conseguiram passar por esse período, conseguiram se manter, as franquias de alimentação, elas tendem a, se tiveram queda, se recuperar muito rapidamente agora, no período muito curto de tempo, nesse retorno agora pós-pandemia. Agora, então esses foram mercados que caíram, né? Turismo, entretenimento e lazer, moda e educação. Esses foram os 4 mercados que mais caíram aí durante o período de pandemia. Entretenimento, como eu disse, e lazer, turismo vão demorar mais de recuperar. Então fica atento se você for investir nesses segmentos. Agora, educação e moda vai recuperar bem rápido. E educação depende muito dessa infraestrutura que os franqueadores estão aí investindo e também nessa mudança cultural de ensino à distância. Porque para você ensino à distância não é simplesmente você ensinar da mesma forma que se ensinava na sala de aula, você precisa criar uma outra metodologia. Então existe uma corrida contra o tempo, mas eu tenho visto um esforço muito grande dos franqueadores dessa área também, tá bom? Nessas 4 segmentos, não é porque caíram que não são bons mercados, são mercados grandes, que eles são confiáveis, as franqueadoras boas vão se manter aí no mercado e óbvio que podem ser bons investimentos, só cabe a você avaliar o seu momento, quanto você tem de capital de giro para investir no negócio que pode ser que demore mais tempo para recuperar, tá bom? Então, não estou criticando nenhum desses setores, pelo contrário, nós somos parte do mesmo time. Quando eu vou falar sobre franquias como um todo, porque se o mercado de franquias cresce, se esse setor da economia que é tão importante, que arrasta a economia do varejo, cresce, que realmente faz acontecer no varejo, cresce, todos crescem. Então eu torço muito por todos os setores, mesmo que sejam setores que eu não participe, mas são bons canais de venda, são boas franqueadoras. Eu torço muito para que todos os parceiros aí consigam se manter e crescer ainda mais ao longo dos próximos anos. E aí, eu vou falar agora sobre tendências, que eu acho que é o momento que todo mundo estava esperando. Você deve estar aqui até agora esperando eu falar sobre tendências. Por quê? Se você está estudando o mercado, legal que você entendeu as que cresceram, mas não significa que cresceram sejam tendências, né? Aí você pode estar pensando, as que caíram, e as que caíram não significa também que não serão tendência. Olha só, então a avaliação estratégica era bem mais profunda, né? Então a gente fez os estudos, vou falar baseado, obviamente, em alguns aspectos. Primeiro, o que está acontecendo no mundo. O mundo está passando por uma transformação, existem forças de transformação no mundo que não tem volta. A sustentabilidade é uma delas, meio ambiente, a mudança no cultural e a mudança na sociedade, na humanidade. As pessoas estão envelhecendo mais, a geração prateada, ela chega na terceira idade cada vez mais saudável. Então existe uma mudança na sociedade, essa é uma outra grande tendência para os negócios. Automação, então existem muitas profissões que estão sendo substituídas e serão inevitavelmente, até algumas daquelas que a gente acha que é impossível, e elas serão, porque tudo que é repetitivo vai ser substituído pela automação. E a gente tem uma outra grande tendência no mundo, que são todos os negócios que estejam ligados à tecnologia 5G. Quanto mais próximo o negócio estiver dessas tendências, mais ele tende a crescer nos próximos anos, principalmente pensando no médio e longo prazo. Agora, você também pode estar pensando, e no curto prazo, Wilton?
Vamos falar de curto prazo também. Número 1 dentro do setor de franquias hoje, o mercado número 1 dentro do setor de franquias hoje é o setor de alimentação. Continua sendo mesmo durante o período de pandemia e eu vou dizer para você, tende a ser ainda maior e continuar liderando o setor de franquias, dentro do setor de franchise, que envolve os restaurantes, envolve as cafeterias, envolve tudo isso. Por quê? Porque as empresas também vão se adaptando. As empresas de alimentação investiram muito em delivery, embalagem, tudo isso, e agora vão atingir uma fatia que antes elas não atingiam. Então, vale muito a pena pensar em investir nesse setor também. Esse setor é bom porque ele já está preparado agora para atender o cliente à distância. Muita gente que nunca tinha pedido por delivery agora pede. E esse cliente ele não vai deixar de ir até as lojas físicas, aos restaurantes, às cafeterias, não. Ele vai continuar indo, só que ele vai consumir quando ele estiver na rua, que é a alimentação fora do lar, que é uma grande tendência e vai continuar sendo. Ele vai continuar consumindo fora, mas agora em outros momentos, quando ele estiver em casa, ele aprendeu a usar o delivery. Então, as empresas que se adaptaram de alimentação, elas vão crescer por conta disso também. Outra coisa que nada substitui, todos os negócios voltados, quando você fala em mudança da humanidade, uma das coisas que as pessoas mais procuram é a experiência. As pessoas estão muito mais focadas em experiência, muito mais focadas em ser do que ter. Isso é uma visão, é uma cultura que vem transformando o mundo todo. E a experiência de estar em lugares que proporcionam isso, os negócios de alimentação, que eles proporcionam experiências também para as pessoas, eles tendem, sem dúvida alguma, a crescerem e continuarem crescendo ao longo do nosso período, dos próximos anos, no curto prazo, médio prazo. Vacina está aí, as coisas estão acontecendo e no curto prazo a gente já deve ter um crescimento, continuar tendo crescimento desse setor, e esse setor de alimentação deve continuar liderando. E agora, com toda essa preocupação da saúde, algo que era uma grande tendência para os próximos anos, agora já ficou para o curto prazo, que é o investimento em alimentação saudável. Então, os negócios que estão preocupados com alimentação mais saudável, que estão começando a pensar em receitas mais saudáveis, que pensam em produtos que fazem bem para a saúde ou que não prejudiquem a saúde, também vão crescer muito. E esse é mais um motivo pelo qual eu acredito que a alimentação deve crescer muito ao longo dos próximos anos. Comunicação e tecnologia, sem dúvida alguma. Hoje nós estamos usando, que é o segundo, que eu acredito que vai crescer muito, todos os negócios voltados para comunicação, tecnologia, equipamentos eletrônicos, informática. Por quê? Porque nós temos tecnologias que a gente ainda nem sabe que existem, mas que já vão acontecer. Como eu disse, a conectividade está vindo aí, a internet das coisas, 5G, e essa área está intimamente ligada a essa grande tendência, que é a internet 5G, a automação. Então não tenho dúvida que esse setor é um setor de forte crescimento para os próximos anos também, não tenho dúvida alguma. Eu mato sede com café, viu, turma? Aqui não tem jeito. Bom, continuando, saúde e bem-estar. Isso assim, sem dúvida, porque está intimamente ligado à sustentabilidade, à mudança na humanidade, à longevidade. Então está muito ligado à tendência. Então saúde, beleza, bem-estar, tratamentos estéticos, tratamento de saúde, produtos que previnam, tudo que for para prevenir, para ter uma longevidade, para não adoecer, tudo que for para ficar mais bonito, mais jovem. Nossa, isso aí é tendência total. Que for para cuidar da saúde, da pele, da aparência, com toda essa exposição, como eu disse, é tendência total de crescimento. Então, setor de saúde, beleza, bem-estar, clínica de estética, produtos na área, perfumaria, produtos de beleza, tudo isso, franquias dentro desses segmentos tendem a crescer bastante ao longo dos próximos anos também. O mercado imobiliário está vendo uma mudança no comportamento de moradia, as pessoas estão migrando para regiões, as pessoas estão morando em outros lugares, estão esvaziando algumas regiões indo para outras, então você tem um fluxo muito forte do setor imobiliário. Alguns lugares que eram comerciais estão passando a se tornar residenciais, alguns lugares residenciais estão passando a se tornar comerciais, então é uma tendência muito forte, o setor imobiliário também, no curto prazo e no médio e longo prazo, sem dúvida alguma. E locação de veículos também tem sido algo que a gente enxerga como uma forte tendência também, porque as pessoas estão ficando mais em casa, não necessitam necessariamente de um carro parado ali. Para que ficar com o carro parado? Eu prefiro locar
um carro para viajar. As pessoas estão viajando menos de avião e nesse retorno agora a tendência é que viajem mais de carro, e viajando mais de carro vão acabar alocando mais carros. Então são setores que tendem a crescer muito já no curto, médio prazo e dar bons resultados e tem longevidade, tá? Todos esses setores aqui que eu falei para você têm longevidade, eles vão crescer no curto prazo, já estão crescendo alguns deles, no médio prazo eles crescem e no longo prazo se mantém muito bem também no setor. E eu acho que assim, eu fiz um overview massa aqui, eu tentei extrair o melhor das informações do setor, do que a gente faz análise aqui na empresa, dos nossos analistas, do que que eu pude estudar no setor, das coisas que realmente eu avalio todos os dias para definir as estratégias aqui das nossas empresas, e eu quis trazer o melhor disso para você, as coisas que eu acredito e principalmente qual é o objetivo. Aqui a gente fala as verdades sobre franquia, então eu poderia vir aqui e falar só coisa boa sobre o setor, só crescimento, só mostrar dados de crescimento, mas não, houveram setores dentro do franchise que eles sofreram algum tipo de queda, sofreram com o efeito da pandemia, então por que não falar sobre isso? Aqui nós estamos falando a verdade sobre franquia, meu compromisso com você é, se doendo em mim ou não, que o meu compromisso é que eu venha aqui e fale as verdades sobre franquia para que você, quando for investir, invista de maneira consciente, tenha segurança, saiba realmente o que está fazendo para não ter frustração, para que a sua expectativa ela esteja alinhada com realmente o que o mercado com o que o mercado vai oferecer, com essas tendências, para que o seu ímpeto aí de investir, de se tornar um empreendedor seja algo que traga felicidade para a sua vida e não preocupação ou dor de cabeça. Se eu puder de alguma forma aqui no nosso canal ser esse agente, poder falar mais claramente as coisas que às vezes não dizem, eu vou fazer isso com o maior prazer, porque eu quero que você invista e que você seja um empreendedor de sucesso, porque o empreendedorismo pode mudar o mundo. Dentro do empreendedorismo, o setor de franquias é um setor que traz muita segurança, que traz muito avanço para quem está começando. Então, unindo tudo isso, eu acredito que avaliando da melhor maneira, entendendo o seu perfil, você vai conseguir tomar boas decisões. Obrigado por você ter ficado comigo até agora. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, não esqueça de dar o seu like se você ainda não deu, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Por quê? Porque é a maneira que você tem de pagar o meu conteúdo aqui. Poxa, eu estou fazendo isso aqui de graça para você. Então a forma que você tem de pagar é dando aí o seu like e compartilhando o nosso conteúdo, combinado? Nos vemos na próxima. Espero que estejamos juntos aqui nos próximos materiais, nas próximas aulas. Um forte abraço, nos vemos em breve. Tchau, tchau.